Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom, tudo bom? Final de semana já, porque já é final de sexta-feira, quase sábado, e você pode estar nos escutando em qualquer momento do seu tempo, tudo bem? Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia, edição de número 382 do Teoria de Tudo, e crescendo, que bom, que legal, isso é graças a você que está na nossa audiência, que compartilha a nossa programação, e é claro, muitos convidados especiais que passam por aqui, compartilhando conosco em busca da razão perdida, o nosso circuito de pensamento pluripartidário, pluricultural, não é? E em muitas direções, em busca de uma sociedade melhor. O que importa é a intenção, né? E o diálogo e a democracia andando na direção do bom bate-papo, da boa conversa. Vamos juntos aqui em mais uma edição do Teoria de Tudo. Lembrando que temos o apoio de EAD Unicesumar, não dê limites para os seus sonhos, de dedicação, atitude e fé. Top Down Informática, marca que faz muito por você. Computador é bom quando funciona. Revista Acontece Sul, há mais de 20 anos no mercado editorial gaúcho. TV Caxias, canal 14 da NET, logo também em rede nacional. Aí nós temos todos os nossos programas, o Teoria de Tudo de terça a sábado, em vários horários da programação também. Muito obrigado você, telespectador que está conosco. E ainda, claro, mentoria Meu Primeiro Livro. Olha só a galera aí da capital gaúcha se agregando a nós. @Ana Pregardier, tem novidades na área, você vai ficar sabendo junto conosco. E para compartilhar este programa, eu chamo ele, jornalista, baterista, produtor cultural, o homem que não para nunca, Jorge Alves Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos internautas e também um forte abraço aí para a nossa audiência na TV Caxias, canal 14, né? Esses parceiros aí, a gente está durante a semana toda e final de semana aí na programação da TV Caxias. Sextou, né, Miguel? Sextou, então estamos aí com mais um programa Teoria de Tudo, sempre trazendo assuntos importantes, relevantes aí para compartilhar com a nossa sociedade. Forte abraço, Miguel. É mais um Teoria de Tudo aí na área. Muito bem, mais um Teoria de Tudo na área. Vamos aos destaques do programa. Hoje nós temos aí também um bate-papo super legal. Em instantes, a vereadora Tatiane Frisso já está conosco na linha e ela vai falar sobre a segunda edição Nossas Vidas Importam, desenvolvido pela Procuradoria Especial da Mulher, um vídeo super legal, super educativo. Primeiro, é claro, nós vamos aos destaques que marcam o Brasil e o mundo ao longo, né, deste período, para recortarmos o Teoria de Tudo também na história. Ministro da Fazenda anuncia acordo com governadores para compensar estados por perdas com o ICMS. Tribunal de Contas da União deve reverter de Augusto Nardes e determinar devolução imediata de joias. Repasse federal para a merenda escolar será reajustado em até 39%. IBAMA e Polícia Rodoviária Federal desmontam mais de 190 acampamentos em terras de Yanomami. Papa Francisco diz que Nicarágua é ditadura grosseira e chama Daniel Ortega de desequilibrado. Arábia Saudita e Irã concordam em encerrar anos de hostilidades. Olha, uma notícia boa, né? Já falamos de guerras, de destruição, de invasão, de desrespeito. Falamos aqui na Arábia Saudita de paz, Jorge. Pois é, importante, né, Miguel? Notícias boas também, a gente divulga. Cada vez mais nós observamos o mundo, né, Miguel? E às vezes parece que as coisas não têm solução, mas já temos aqui no programa várias notícias interessantes de mudança, de crescimento. Vamos acreditar, né? A gente tem que estar acreditando sempre no futuro e algo positivo, algo bom, algo melhor aí para a nossa sociedade e para o mundo, né? Está na hora de evoluir, né, Miguel? Está na hora da gente dar passos importantes aí, né? Me lembra um CD lançado pelos Incríveis, A Paz é Possível, muito legal, você encontra nas plataformas digitais, não é? Uma capa branca, né? De paz, a paz é possível. Vamos ao rápido intervalo, um instante só, e daqui a pouco nós vamos falar também sobre paz, sobre a busca de paz, não é? E sobre esta forma de comportamento difícil que é a violência contra a mulher. Um instante só, vamos ao intervalo, já voltamos.
Dias para Caxias com qualidade. Caramba, acontece já faz 1 ano. Milagre durar mais que isso, hein? Quê? 5 anos? Bah. 10 anos? Nenhuma revista aqui em Caxias chegou a tanto. Eu duvidei que passasse de 1 ano e agora tá aí, 15 anos. Para nós da Acontece, não é a primeira impressão que fica, mas o compromisso de um trabalho sério e com qualidade. O que fica é a história que contamos junto com nossos apoiadores e que mensalmente levamos até nossos leitores nas mais de 200 edições. Revista Acontece Sul, há 20 anos, a melhor impressão com conteúdo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2023, 22 horas 7 minutos. E Jorge Alves Júnior, nós temos trazido aqui sempre, né, que possível, o assunto à tona, porque é um problema sério da sociedade mundial, que é justamente essa questão da violência contra a mulher. E a Câmara de Vereadores tem uma frente parlamentar muito importante nesse sentido, não é? Que está já na sua segunda edição, né? Nós vamos trazer a tela aqui para conversar conosco a vereadora Tatiane Frisso, do PSDB, que volta ao programa aqui, né? Trazendo sempre aí a sua experiência como líder, né, parlamentar, ativa, né, e produtiva, e também já também nossa convidada de cadeira cativa aqui no Teoria de Tudo. Vereadora, bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer tê-la aqui novamente. Olá, Miguel, olá a todos que acompanham Teoria de Tudo, e sem dúvida é um momento de falar, né, de reafirmar o nosso compromisso e a importância de nós estarmos trabalhando nesta campanha, até porque a gente iniciou o ano de 2023 com números bem assustadores com relação aos feminicídios aqui na região da Serra Gaúcha, né? Então, sem dúvida, isso é motivo para a gente estar muito atentos a essa pauta. Legal. Jorge, entra na conversa aí. Claro, muito boa noite, vereadora. Prazer enorme recebê-la novamente aqui no programa Teoria de Tudo, para a gente falar mais uma vez sobre esse assunto que é tão importante, não é, vereadora? E que, como você muito bem citou, os casos, né, os números, eles são sérios, são graves, não é? Quanto mais se divulga, às vezes, quanto mais trabalho se faz em relação a isso, que é extremamente necessário, temos que fazer cada vez mais, mas é assustador, né? Infelizmente, são notícias não muito boas que nos acometem aí dentro da questão da violência contra a mulher, não é, vereadora? Sem dúvida, e nós tivemos em janeiro de 2023 3 feminicídios na cidade de Caxias do Sul, apenas no mês de janeiro, mais um feminicídio em Garibaldi, o que totalizou na região da Serra 4 feminicídios no primeiro mês do ano. E as estatísticas, comparando com anos anteriores, eram de 7, 9 feminicídios o ano todo. Então, não são apenas números, né? São pessoas que impactam em toda uma família, uma sociedade, e a gente precisa cada vez mais sensibilizar. E por isso também o objetivo, enquanto Procuradoria Especial da Mulher, que é um órgão da Câmara, né, que é composto por todas as mulheres parlamentares, indiferente das bandeiras partidárias, né, aqui a gente se une realmente por uma causa maior, que é pensar políticas públicas de proteção, amparo para essas mulheres que estão em situação de violência doméstica. E a gente precisa, de fato, eu acho que o 8 de março ele veio nesse sentido, assim, não apenas comemorar o dia 8 de março. É claro que é uma data muito importante, a gente tem sim que olhar para trás e agradecer
todas as mulheres que vieram antes de nós e que abriram caminhos para que nós pudéssemos chegar até aqui, mas tem muitas ainda conquistas que a gente precisa, e de fato eu acho e acredito que a gente precisa falar mais sobre o tema e precisa fazer com que seja uma pauta da sociedade, porque não pode ser apenas as mulheres falando pelo bem-estar e segurança das mulheres, tem que ser homens e mulheres pelo fim da violência. Esse tem que ser, para mim, o ponto principal. A gente precisa mobilizar toda a sociedade. Perfeito, vereadora. Agora, você traz uma questão, quando fala na questão de homens e mulheres, é necessário também, eu acredito, uma educação, né, na sociedade, talvez que isso, dentro da própria escola, se tivesse algum trabalho relacionado a isso, porque eu percebo, às vezes, jovens, homens com pensamentos assim machistas que você chega a assustar. Parece que você está na década de 80, 70, 60, e para os tempos de hoje é algo inadmissível. E assusta. Recentemente eu assisti na televisão também um senhor de 60 anos correndo atrás da ex-companheira, né, que foi salva porque entrou numa loja e o vigilante acabou agindo ali, né, em favor dela, e ele com facão atrás, correndo. Quer dizer, são situações que não se pode mais tolerar, né, em pleno 2023, com tantas campanhas. Claro que a gente está falando aqui da nossa região, mas é um problema nacional, né? Sem dúvida, e eu acho que é um problema que foi muito agravado também pelas próprias questões da pandemia. Ao longo da pandemia, nós tivemos mulheres e crianças convivendo em casa com seus agressores por muito mais tempo, né? Numa rotina estressante, onde não se tinha aquela liberdade de ir e vir, onde pedir ajuda era até mais difícil. E a gente está vendo reflexos da pandemia ainda nos dias atuais, e por isso que é importante a gente tirar da cabeça das pessoas aquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Aquela ideia de que a violência contra a mulher é uma coisa do casal, do particular. Não, a gente tem que enfrentar isso como um problema real, de política pública, de estarmos realmente engajados. E até no dia 8 de março, eu acho que chamou a atenção, né, de algumas pessoas que acompanharam o lançamento da campanha, que disseram: Tati, o teu discurso foi muito forte. Ele foi muito forte no sentido de que eu peguei histórias reais de mulheres que passaram por situações de violência aqui, em Caxias do Sul. E elas relataram os fatos, e eu abri mão de fazer o meu discurso como presidente da Procuradoria da Mulher e li o relato delas. E a dor que elas passaram, né? Então, eu li um relato que foi uma violência sexual, que aconteceu em 2019, no bairro Jardim das Hortênsias, e da dificuldade que essa mulher passou a ter para retornar para a sociedade, para o seu trabalho, para vencer esses traumas que se criaram. Eu li também um caso de uma mulher que ficou por 4 horas sendo agredida por um companheiro. Era um agente penitenciário que espancou ela, e horrível, assim, uma violência física brutal. E ela só foi salva, ela não morreu naquela noite, porque um vizinho ouviu os gritos e acabou acionando a brigada militar. E acabei contando a história também, essa sim, infelizmente foi um feminicídio ocorrido em 2020 também na cidade de Caxias do Sul. E essas histórias, elas são fortes, mas elas precisam ser contadas. E eu acho que é nosso papel, enquanto mulheres da Câmara, dar vez e voz a esses relatos. E precisa ser impactante. Talvez as pessoas esperassem, bom, 8 de março será uma coisa alegre, será uma coisa bonita, né, feminina. E eu salientei em vários momentos do meu discurso que o 8 de março, com o passar dos anos, para mim se tornou um momento de muita reflexão. A gente comemora o que foi conquistado e reconhece que muitas coisas avançaram, mas a gente não pode deixar para trás que, de fato, é uma data para a gente continuar lutando por aqueles direitos que não são respeitados, que muitas vezes estão ali no papel, mas que na prática ainda não acontecem. E aí eu quero salientar a importância das pessoas que estão em casa agora nos acompanhando. Olha, eu tenho um grupo de mulheres, a gente se reúne, 10, 15 mulheres.
liguem para a Procuradoria da Mulher, na Câmara de Vereadores, ou falem com uma das vereadoras, comigo como procuradora, ou com a vereadora Gladys, Marisol, com a Estela ou a Rose Frigieri do PT, porque nós queremos levar essa campanha para a rua, é o nosso objetivo. E para isso a gente precisa realmente que a comunidade abra as portas, né? Então, você empresário que gostaria de levar uma roda de conversa sobre esse assunto para a sua empresa, oportunizar uma conversa com as funcionárias, né, com as colaboradoras, e a Procuradoria é o momento adequado, e a gente se preparou, tem um material super legal, tem um vídeo da campanha publicitária que também ele é impactante, mas ele é bem interessante porque fala dos tipos de violência, e muitas vezes as mulheres só denunciam quando sofrem uma violência física. E o nosso vídeo, ele trabalha a questão das múltiplas violências, né? Porque geralmente não começa na violência física. Começa com uma violência psicológica, moral, patrimonial e vai evoluindo até que pode chegar a um feminicídio. Interessante essa contextualização, violência patrimonial, inclusive, né? Vamos ampliar isso em instantes. Vamos colocar o vídeo aqui, está destacado aqui na tela, né? Deixa eu só tirar aqui o comentário, e depois a gente continua falando sobre ele. Mulheres, quase sempre dói a alma, dói o corpo, dói a mente, dói o bolso. Entre tantas outras dores, a violência contra a mulher é realidade em nossa sociedade. Precisamos mudar, precisamos agir. Não podemos mais tolerar agressões contra as mulheres. Essas violências serão marcas em nossas vidas, mas podem ser superadas. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Pois nossas vidas importam. Legal, parabéns. É um vídeo curto de 50 segundos, até eu acho que vale repetirmos, não é? Para que a gente... quase sempre dói a alma, dói o corpo, dói a mente, dói o bolso. Entre tantas outras dores, a violência contra a mulher é realidade em nossa sociedade. Precisamos mudar, precisamos agir. Não podemos mais tolerar agressões contra as mulheres. Essas violências serão marcas em nossas vidas, mas podem ser superadas. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Pois nossas vidas importam. Que legal, vereadora, muito bom mesmo ver, né, essa união e até porque, como tu disseste, são vários tipos de violência, né? Fala um pouco mais sobre isso, por favor, e como será a divulgação? Tem um número ali também e tal? Sim, são vários os tipos de violências que as mulheres sofrem e muitas vezes elas não se dão conta porque acham que é algum tipo de proteção. Por exemplo, quando aquele companheiro se preocupa demais com a roupa que ela veste, se preocupa com o fato dela usar maquiagem, dela estar tão vaidosa, tão bonita. Ele está querendo me proteger porque talvez eu esteja num ambiente mais masculino, então ele não quer que eu chame atenção. Esses tipos de violência são pequenas restrições de liberdade das mulheres. Já se enquadra, de certa forma, como uma violência psicológica. Uma coisa muito comum que também acontece nesses tipos de relacionamentos é a necessidade dele afastar ela dos amigos, da família, até mesmo do trabalho. Em alguns relacionamentos bem tóxicos, a gente observa que, inclusive, esse companheiro não quer que ela trabalhe. Que aí ela também se torna dependente financeiramente desse companheiro, o que prejudica ainda mais a situação. Por isso que a gente fala que existe um ciclo da violência, né? Tem uma fase de tensão, onde a gente observa, né, que é aquele momento que a qualquer momento pode ter um estouro. Aí tem a fase, efetivamente, né, da briga, da explosão, onde ele agride, onde ele insulta, onde ele ameaça de morte, às vezes
pode até tentar matar essa mulher. E depois, então, vem a fase que a gente chama de lua de mel, que é a fase onde ele jura que nunca mais vai fazer esse tipo de situação, que ele vai mudar, que ele precisa do apoio da mulher para mudar, que ele ama ela e ele explode porque ele se preocupa com ela. Então, a gente tem esse ciclo, e dentro desse ciclo a gente ouve histórias de mulheres que levaram 5, 6, até 10 anos para romper o ciclo, para buscar ajuda, para fazer uma denúncia. E é por isso que quando a gente fala em violências, é preciso entender que a violência patrimonial, por exemplo, o fato dele usar um cartão dela, se utilizar, se apropriar indevidamente de recursos financeiros dela, querer controlá-la, até mesmo quebrar um celular, alguma coisa nesse sentido, é uma violência patrimonial. E nós temos tantas outras, né? A questão da violência moral, caluniar a mulher, porque ela é louca, porque ela está me traindo, porque inventar mentiras a respeito dela e divulgar isso amplamente, né? Calúnia, difamação, é uma violência moral. Uma coisa, Brambila, que as mulheres não se dão conta é da violência sexual. Uhum. É interessante trazer isso à tona, porque muitas mulheres acham que, mas eu sou casada com ele. Sim. Pelo fato de ser casada com ele, eu tenho que manter relações com o meu marido. Sim. E isso não é uma realidade, né? Se os dois querem, é isso, ok, tá tudo certo. Agora, quando o companheiro obriga a mulher, é uma violência, e elas não se dão conta disso, e muitas vezes elas têm vergonha de relatar. Então, quando a gente fala que a nossa rede de proteção ela precisa continuamente estar fazendo um trabalho no sentido de humanizar o atendimento, é por isso. Porque a mulher, a vítima, ela nunca vai se sentir confortável em colocar tudo o que ela passou se ela não estiver em um ambiente onde ela se sinta acolhida, aonde a pessoa que esteja entrevistando ela para coletar os dados, para fazer um boletim de ocorrência, não possa, de fato, ouvi-la em sigilo, numa sala reservada, e por isso a gente tem tantos desafios ainda para crescer e para melhorar os serviços, mas eu tenho certeza que são etapas, são passos, e o município de Caxias do Sul tem avançado bastante nessas políticas públicas, mas volto a dizer, são pequenos indícios que a gente tem que observar e que são sinais de violência, e principalmente com os jovens. E aí eu acho que o Jorge, ele trouxe essa realidade, assim, de começar até nas escolas, porque muitas vezes as adolescentes, elas começam a ter um relacionamento e não se dão conta de que aquele menino, aquele rapaz, já dá indícios de que pode ser um agressor e de que pode estar oferecendo para ela um relacionamento tóxico. Então, se ela souber, bom, mas isso não é normal num relacionamento. O fato dele querer o tempo inteiro pegar o meu celular, olhar com quem eu estou falando, o fato dele ter ciúmes das minhas amigas, dele querer que eu passe o tempo inteiro com ele, eu tendo que me justificar do porquê que eu estou com quem eu estou, aonde eu estou. Então, todos esses ciúmes excessivos e essas situações, elas precisam ligar um alerta nas mulheres. E aí eu concordo com o Jorge quando ele diz que a gente tem que começar realmente nas escolas alguns programas, né, algumas palestras, encontros para falar sobre esse tipo de relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico, e contextualizar, trazer o verbo, né, para dentro de casa mesmo, para que os pais, homens, os irmãos, os jovens principalmente também tenham essa disrupção de cultura, porque muitas vezes são criados por mães mais antigas em disfuncionalidade, onde o homem sempre tem razão e a mulher nunca tem razão, não é? E tem uma série interessante na Netflix que até eu voltei a assistir, que é Machos Alfa, onde os homens ali naquele contexto da série estão com dificuldades mesmo de ter um relacionamento mais saudável com as mulheres. É uma batalha que ainda vai avançar no sentido de compreensão, no sentido de aceitação, né? Esses comportamentos, eles vão se replicando por uma série de razões. Hoje mesmo eu vi uma notícia no rádio onde a mulher tirou a medida de proteção depois de um tempo, achando que porque o homem provavelmente, né, ardilosamente fingiu uma normalidade, vereador, e depois, assim que ela tirou a medida protetiva, ele acabou
com a vida dela, né? E outras vezes também, egoisticamente, o homem acaba, ao acabar com a própria vida, acabando com a vida da mulher. E só para encaminharmos aí né, uma reticências nesse assunto que várias vezes deve estar em pauta, falastes sobre o aumento na estatística, e não é somente, né, de homens mais antigos, né? Ou seja, o machismo ainda está nos jovens mesmo, né? Como a gente acabou de falar, ou não? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. A gente está vive um tempo difícil, onde as pessoas parecem ter mais dificuldade em se conectar, em conversar, dialogar. A violência não é resposta. E eu costumo dizer, e me impactava muito, assim, muitos relatos das mulheres, quando faziam, né, um registro, elas eram questionadas, mas o que você fez para ele te bater assim? E aí a gente parece que está normalizando, tá, mas peraí, então a gente está dizendo que ele pode bater. Então, assim, eu acho que a gente tem uma cultura para mudar e leva tempo, assim, porque é geracional realmente. E começa pela educação, sem dúvida alguma, onde a gente precisa estar atentos e dentro de casa, através da educação, mostrando o quanto é importante essa relação de respeito, o quanto um tem que entender o outro. E, sem dúvida, é um desafio bem intenso que a gente tem, porque a violência, ela acontece em todos os lares, né? Pessoas ricas, pessoas pobres. E muitas vezes a gente tem aquela ideia, falsa ideia, assim, de que, não, mas isso aí é mais coisa de periferia, acontece, né, com pessoas que não têm muita informação. A própria Lei Maria da Penha, se você analisar, a Maria da Penha era uma pessoa com formação superior, o marido dela também tinha formação superior, eram pessoas bem instruídas, e a gente não pode ter esses pré-conceitos com relação à violência, acontece em muitos lares. E a gente precisa, de fato, tomar atitudes para que isso não aconteça e, sem dúvida, começa pela educação, mas a gente tem sempre que deixar muito claro para as mulheres que nos acompanham como buscar ajuda. E é isso que a gente tem feito e por isso essa campanha foi lançada. A gente tem, além desse vídeo publicitário, onde quando a gente vai numa empresa, a gente mostra também, né, a própria cartilha. Ah, legal. Eu vou colocar ela, segura ela que eu vou colocar em... pode ir falando, vereadora, eu vou colocar ela em destaque aqui. Legal. Fala aí. A gente tem essa cartilha, então, que é um material que traz todos os telefones úteis onde as mulheres podem buscar ajuda, né? Tem o telefone geral para denúncias, que é o 180, mas nós temos também o telefone da Coordenadoria da Mulher, que é o 3218-6026, tem o telefone da DEAM, Brigada Militar. Então, esta cartilha, ela traz várias informações, né? E nosso grande objetivo é levar essa cartilha para vários locais e realmente divulgar essas informações para que elas saibam o que fazer, onde buscar ajuda, porque, por vezes, as mulheres saem de casa só com a roupa do corpo. E aí elas vão precisar ser abrigadas, levar os filhos para esse abrigo, para que eles também estejam seguros, né? Dependendo da situação, é possível pedir até mesmo, né, as medidas protetivas, elas geralmente são concedidas em até 48 horas, mas geralmente concede antes. E dependendo do caso, né, é possível pedir, inclusive, uma prisão preventiva se essa pessoa, esse agressor, já tem um histórico de violência, tem posse de arma, já tem algum outro envolvimento mais complexo, né? Então, elas podem, inclusive, ser abrigadas na Casa de Apoio Viva Raquel. E às vezes, só para concluir, me lembrei agora, vereador, às vezes difícil de provar. Conheço casos, por exemplo, sobre ameaça, que não chegou a ser a ameaça física, mas a senhora acabou de citar, a senhora, pelo protocolo, né? Tu acabaste de citar várias situações e tipos de violência, aonde os filhos passam a ser objeto de troca, de sequestros, de chantagem, e a mulher, quando sai de casa, muitas vezes o homem denuncia abandono de lar,
e ela acaba perdendo, né, por alienação parental, muitas vezes a razão devido ao sistema que não observa outras coisas, né? Para proteger, às vezes, ela deixa o filho para trás pela ameaça do próprio homem enfurecido ou machucar as crianças, ou dizer que a mãe não tem valor, etc. Existem casos também dessa total psicopatia, vamos dizer, né? Sem dúvida, sabe, Miguel, que o primeiro projeto de lei lá atrás, em 2019, que eu protocolei como vereadora, ele criava vagas na educação infantil, priorizava, né, que 5% das vagas na educação infantil fossem para filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica. Uhum. Por que eu digo isso? Porque a gente tinha muitos relatos de mulheres que diziam assim: Tati, eu cuido dos meus filhos, das crianças, eu dependo hoje economicamente do meu companheiro e eu não consigo buscar uma vaga de emprego, não consigo me colocar no mercado de trabalho porque eu sou a cuidadora deles, né? Então, a partir do momento que a gente prioriza que essas crianças estejam na educação infantil, numa escolinha, sendo cuidadas, elas não estejam vivenciando, presenciando ou até sofrendo a violência, essa mulher, ela pode tentar buscar uma vaga de trabalho, ela pode sair de casa com mais tranquilidade, e a gente sabe que as crianças acabam reproduzindo muitas vezes aquilo que elas vivem, ou tendo traumas imensos. Então, a gente tirar a criança desse lar abusivo, colocar num local na educação infantil, numa escolinha, é uma possibilidade que protege a criança e protege a mulher. Esse foi o primeiro projeto de lei que eu protocolei em prol das mulheres, mas não foi o único, né? Eu tenho o Agosto Lilás, que é um mês inteiro para a gente falar sobre assuntos de mulheres. A gente fala da questão da violência doméstica, mas não apenas isso, a gente fala em saúde da mulher, mulher no mercado de trabalho, ocupando espaços, buscando posições, mulheres na política. Então, o Agosto Lilás é um mês bem amplo, onde a gente tem programações diversas. Sou autora da lei também da Semana de Combate ao Feminicídio. Então, eu acho que são todas essas políticas públicas que a gente desenvolve que asseguram esses direitos das mulheres, né? Recentemente, por indicação minha também, e agradeço muito a secretária de governo Grégora, né, que foi incansável nessa pauta, a Sônia também, nossa coordenadora da Coordenadoria da Mulher, a Sueli, que é da Proteção Social, diretora da Proteção Social, porque a gente falava muito de criar um fundo dos direitos das mulheres para auxiliar aquelas mulheres nas capacitações para o mercado de trabalho, em buscar recurso público para amparar políticas públicas para as mulheres, que até então era uma dificuldade. Tá, mas a gente tem tantas mulheres que estão desempregadas, que precisariam de uma colocação, que não tem muitos recursos, o que a gente pode fazer? Então, eu criei esse projeto, né? Eu fiz uma indicação ao Poder Executivo para criar o Fundo dos Direitos das Mulheres. O projeto já foi aprovado, fiquei muito feliz, esse é um projeto de 2023 em prol das mulheres, e agora a gente está buscando recursos para colocar nesse fundo, para que a gente possa fazer cursos, né, de capacitação para as mulheres, para elas estarem no mercado de trabalho, para que a gente possa fazer cursos também de humanização no atendimento da rede de proteção à mulher, quando ela vai na delegacia, quando ela busca um pravives, né, numa situação de estupro. Enfim, são várias finalidades, e é o que eu costumo dizer, eu torço pelo dia, Miguel, que a gente não precise mais propor lei, assim. Que a gente tenha, de fato, uma sociedade justa, igualitária, onde as pessoas se respeitem. Mas, enquanto isso não acontecer, eu, como vereadora, vou levar a voz das mulheres ao parlamento e vou estar trabalhando, sim, em políticas públicas de amparo e proteção, porque é também nosso dever estar fazendo isso. E ressalto que nós estamos atualmente na maior legislatura, na maior bancada feminina, né? São 5 mulheres em 23 vagas e a gente comemora, mas acha muito pouco. A gente tem que... E precisa de mais espaço, e vocês, eleitoras, são parte fundamental nisso, hein? Eu quero lembrar que 52% da população votante é de mulheres, mas que nos espaços públicos a gente ainda representa em torno de 15%. É muito pouco. A gente precisa dessa realidade.
Perfeito. Vereadora Tatiane Frisso, do PSDB, muito obrigado pela sua presença, né? E mais uma vez trazendo aí importante contextualização sobre várias realidades aqui no Teoria de Tudo. Foi um prazer. Prazer é meu. Um grande abraço a todos. Legal, vereadora. Vamos terminar aqui com o vídeo mais uma vez. Quase sempre dói a alma. Até a próxima. Tchau, tchau. Dói o corpo, Dói a mente. Dói o bolso. Entre tantas outras dores, a violência contra a mulher é realidade em nossa sociedade. precisamos mudar. Precisamos agir. Não podemos mais tolerar agressões contra as mulheres. Essas violências serão marcas em nossas vidas, mas podem ser superadas. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Pois nossas vidas importam. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo nesta noite de sexta-feira, já sábado, domingo, segunda, não importa o dia que você esteja conosco. Estamos com o apoio de EAD Unicesumar, Top Down Informática, TV Caxias, Canal 14 da NET, Revista Acontece Sul, Mentoria Meu Primeiro Livro, @Ana Pregardier, trazendo para você aí informações, debates e diálogos. O Jorge Alves Júnior perdeu a conexão conosco na internet, não tem problema nenhum, isto acontece mesmo. Nós vamos falar agora sobre a Maesa. Existem duas correntes de pensamento sobre a Maesa. E a Maesa cultural, e o Abrace, a Maesa e as feiras, etc., né, que é esse complexo industrial que se transformou em patrimônio histórico aqui no centro de Caxias do Sul, está em debate, e nós conversamos com o presidente da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul, Valdir Walter, que traz aí também um convite para que o pessoal participe do movimento Abrace a Maesa, que acontece neste domingo, e também de uma série de outros apoios que acontecem na segunda-feira para o acelerar de a manutenção. Vou colocar a matéria aqui no ar para que a gente possa acompanhar. Estamos de volta com o Teoria de Tudo desta sexta-feira para falarmos também de cultura popular, sendo que há aí um movimento interessante, né, na questão da Maesa, que a UAB, a União das Associações de Bairros de Caxias do Sul, está abraçando aí com convicção e movimentando a população. Venha abraçar nossa Maesa, que acontece no domingo às 9h30, envolve toda uma questão, porque a UAB também está solicitando à Comissão de Legislação Participativa Comunitária envolvimento no tema da Maesa. A União terá um encontro, né, na Câmara, enfim, é todo um contexto envolvendo a Maesa. Valdir Walter, presidente da UAB, já falou em outros momentos aqui, né, no Teoria de Tudo sobre isso, ele volta a falar sobre esse momento atual da Maesa. Presidente, sempre um prazer tê-lo aqui no Teoria de Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde. O assunto Maesa é um assunto polêmico, um assunto que os governantes deixaram chegar onde está, e não deveria estar nesse pé que estamos vivendo hoje. Eu acho que
a Maesa já deveria ter sido ocupado há muito tempo atrás, porque nós temos que fazer uns cálculos matemáticos, nós não podemos entregar a Maesa para iniciativa privada sem, pelo menos, colocar lá na ponta da caneta o quanto que nós precisamos de dinheiro para restaurar o problema da Maesa. E aí, essa restauração, ela cabe, muitas vezes, aí a gente sentar e dialogar, e para ver o quanto nós precisamos para fazer esse restauro aí. Não adianta nós querer colocar a carroça na frente dos bois se a gente sabe que temos condições de tocar esse restauro com dinheiro próprio, dinheiro do próprio município, porque se a gente for calcular aí só as secretarias que vão lá para dentro da Maesa, a gente já tira um bom resultado. Eu estou aqui em Porto Alegre hoje, e ontem eu fui, depois do Congresso, a gente foi conhecer um pouquinho, porque eu não conhecia o mercado público de Porto Alegre. Nossa, o nosso mercado público que nós queremos aí, que é 10 mil metros quadrados, vai dar 2 mercado público de Porto Alegre. Então, isso significa que isso ali, por baixo, assim, calculando ali, mais ou menos 200 mil reais de valores que entrariam para dentro da Maesa. Então, isso significa que para nós recuperar o restauro da Maesa não vai demorar 50 anos, como eles estão querendo colocar e jogar para iniciativa privada. Aí é ganhar dinheiro muito fácil. E não foi para isso que a gente entrou, para tombar a Maesa, entregar para iniciativa privada. Isso aí é para aqueles artesanatos, que é onde não tem de colocar, aonde colocar os seus produtos, onde colocar os seus grandes talentos, que nessas feiras que a gente abriu aí, a gente viu grandes talentos e a gente nunca tinha visto na rua. Então, esse é o nosso objetivo hoje. A Maesa é para esse tipo de coisa. A preocupação, né, e o que se está dizendo não transforme a Maesa num shopping, né, presidente? Exatamente, porque shopping nós já temos em Caxias do Sul, já tem quem ganha dinheiro, lá vão ter, né, meu? Então, nós queremos que a classe pobre, porque o artesanato a gente considera que é uma classe pobre, venha colocar os seus grandes talentos, e aí, claro, a gente sabe que muitas vezes, através das feiras, através da própria Festa da Uva, que a gente fez também exposição lá, nós tivemos peças, produtos desses grandes talentos que saíram para fora do país. Então, é isso que a gente quer, que esse povo coloque seu grande talento dentro dessas feiras, dentro da Maesa, dentro dos pavilhões da Festa da Uva, para as pessoas conhecerem o talento. Muitas vezes nós temos um grande talento dentro de Caxias do Sul e ninguém conhece esses grandes talentos. Então, é através da Maesa, é através das nossas feiras que nós vamos divulgar essas mentes aí que estão colocando esses grandes produtos na rua. E qual é o resultado que se espera com esse evento de domingo, presidente, né? Abraçar a Maesa, enfim, qual é o objetivo? O objetivo nosso é que o governo reflita, volte atrás e comece a trabalhar realmente para nós recuperarmos esse grande espaço que é a Maesa. Nós não queremos que recupere tudo de uma vez só, nós queremos que comece pelos espaços que realmente nós já podemos ocupar hoje, tipo mercado público. Esse nós não vamos gastar muito para que a gente consiga recuperar ele. A SEMA já era para ter ocupado o local deles ali há muito tempo atrás, está enrolada. A Secretaria da Educação também é outro espaço que também já deveria estar lá dentro. A segurança já deveria estar lá dentro. Só que até agora o governo não se mexeu, não teve a vontade ainda de fazer esse movimento. Então, a gente vai fazer um movimento forte aí para que isso comece a acontecer. Até quarta-feira a gente já tem uma reunião agendada com o prefeito, onde a gente quer colocar realmente esses pontos aí para que ele reflita melhor e coloque os pés atrás aí e coloque para nós mesmos aí o que eles estão querendo vender a Maesa ou querendo ajudar a população, essa comunidade tão carente e que precisa de Caxias do Sul. Eu acho importante essa liderança da UAB no sentido de propor o debate, não é? Porque o que está visto aqui, presidente, eu vou ler uma nota aqui que a UAB publicou no seu Facebook, para que a gente comente rapidamente, né? A União das Associações de Moradores de Bairros, a UAB, estará na segunda-feira, dia 13 de março, protocolando na Câmara de Vereadores ofício solicitando à Comissão de Legislação Participativa e Comunitária sua participação no debate do tema da Maesa.
Segundo o presidente que está aqui conosco, é muito importante a participação dessa comissão permanente no tema da Maesa, no sentido de possibilitar a ampliação do debate sobre a proposta do Executivo referente ao uso de ocupação da Maesa. A comissão já tem no seu nome participação comunitária. Nesse sentido, estamos propondo realizar no mínimo 2 audiências públicas com as entidades que ajudaram na conquista da Maesa, mas também convidando a população direta para que tenha a oportunidade de entender os 2 modelos propostos de intervenção, uso e ocupação da Maesa. Segundo o presidente, né, e aí eu gostaria que tu ampliasse, presidente, é necessário democratizar o máximo possível o tema. O atual encaminhamento proposto pela Frente Parlamentar não contempla os movimentos sociais, pois além do presidente já ter externado a posição pessoal sobre o assunto, o debate somente sobre uma proposta não parece o caminho mais democrático sobre o tema. Precisamos debater as 2 visões de ocupação da Maesa para não errar. Ou seja, se existem 2 visões em debate, né, desse conjunto, que é um patrimônio de todos, não é só de um grupo, surgirá um terceiro. Essa é a proposta, não é, presidente? Ah, com certeza, Brambila. Tu veja bem, cara, ó, a gente ficou sabendo de todas essas confusões que teve aí através da mídia, de coisa. Nós não fomos consultados, nem sequer a Câmara de Vereadores estava participando desse grande debate. Então, para nós ficou muito ruim, porque quem pediu o tombamento da Maesa, quem conseguiu a Maesa de volta, que não foi tudo pro chão aquilo ali, foi a UAB, foi juntamente com a Câmara de Vereadores e tudo, e os protagonistas não tiveram nem a oportunidade de dizer, não, nós queremos dessa forma. Quando vimos, já estavam praticamente com a Maesa vendida, entregue a terceiros, então não é isso que nós queremos a participação, nós queremos saber o que está acontecendo, por que eles querem entregar, quem que está ganhando dinheiro, pessoas que não têm nem movimento, nada com Caxias do Sul e são envolvidos. Então, essas coisas a gente tem que ficar sabendo para passar para as nossas comunidades, passar para a nossa população um patrimônio tão importante como é a Maesa. Muitas pessoas trabalharam ali dentro, muitas pessoas deixaram seu suor ali dentro, muitas pessoas deixaram seu sangue, morreram ali dentro da Maesa. Como é que nós vamos deixar derrubar um patrimônio daquele tamanho? Não tem como. Então, a gente pediu o tombamento, e no tombamento agora o pessoal está achando uma forma de entregar para a iniciativa privada. Não é por aí o caminho. Perfeito. Presidente, convidando então, né, o pessoal a participar dia 12 de março, nesse domingo, às 9h30, faça chuva ou faça sol, no entorno da Maesa, venha abraçar a nossa Maesa, considerando tudo que está colocado, né? Deixei o seu convite e consideração final, por gentileza. Ah, com certeza, Brambila, eu já quero agradecer o espaço aí, e eu acho que estamos todos abraçados nessa grande causa, porque é uma causa que não é minha, é de toda a comunidade caxiense, e é uma história que a gente, daqui 200 anos, a gente está contando a história da Maesa. Então, isso é importante, que domingo todos vão para a Maesa para nós dar um abraço naquele grande prédio, é um prédio que vai ficar na história, se Deus quiser. Obrigado, presidente. Até a próxima. Até a próxima. Fonte de Luz, com a irmã Albina Bósio. Irmãos e irmãs, minha cordial saudação. A Casa Jesus Bom Pastor, com o programa Fonte de Luz, quer irradiar a palavra de Deus e que esta seja um holofote que projeta a luz do ensinamento de Jesus sobre as nossas vidas. Sim, precisamos de uma luz especial e forte, bem como da força de Deus, para podermos praticar o importante e difícil mandamento de Jesus. Eu vos digo, amai vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, para serdes realmente filhos do vosso Pai que está nos céus. É justamente sobre este tema que será nossa reflexão a partir
deste fim de semana do Evangelho de Mateus 5, 38 a 48. No Antigo Testamento, para conter a violência, a lei permitia devolver ao agressor só com o mesmo mal. Isto é, por exemplo, se o agressor quebrou um braço, o agredido podia também quebrar um braço do agressor. Mas Jesus mudou completamente a interpretação da lei. Ele a reinterpretou, buscando complementá-la para ser vivida de forma completa e plena, tendo presente o espírito da lei. Com isso, Jesus pretende arrancar pela raiz a violência que existe no mundo. Para participar do reino que Jesus veio implantar no mundo, não basta observar a letra da lei. É preciso penetrar seu espírito, que em poucas palavras apresenta a lei do amor a Deus e o amor ao próximo. E ainda não basta cuidar do exterior, é necessário cuidar do que acontece dentro de nós, no nosso coração. Jesus lutou a vida inteira para fazer compreender a lei do amor e até deu a vida por amor a esta causa. Somos convidados a vencer o mal com o bem e só desta forma é possível estancar o mal, a discórdia, a desunião na família, na comunidade, na sociedade. Então devemos cruzar os braços diante do mal que se alastra? Não, de forma alguma. Precisamos nos conter no momento, mas depois dialogar. É preferível ser lesado em alguma coisa ao invés de suportar o peso, a mágoa, o sofrimento de estar desunido, brigado, desvinculado a vida toda de algum familiar ou de alguma outra pessoa. O ato do perdão nos enobrece. Jesus nos faz compreender que nós cristãos precisamos fazer a diferença no mundo, sobretudo nesse tempo de tanto ódio e tanta violência. Jesus nos diz que se amarmos somente aqueles que nos amam, não fazemos nada de especial. Todos são capazes de ter boas relações com os amigos. Nós cristãos somos chamados a introduzir a novidade do cristianismo, que é o amor universal, o amor incondicional, o amor até o fim como Jesus. Não esqueçamos que o amor não é um sentimento, mas é sempre um gesto. O que precisamos é fazer gestos de amor. Não precisa sentir simpatia, sentir amizade, pois não temos que ser coerentes com os nossos sentimentos, mas sim coerentes com os valores do Evangelho. Jesus nos pede para detestar o mal, mas nunca detestar a pessoa que o pratica, pois todos somos filhos do mesmo Pai, Deus. Mas temos forças, temos condições para fazer isso? Se Jesus nos pede, Ele nos dá também as condições, pois sozinhos realmente não conseguimos. Precisamos realmente da força e da graça de Deus. E, portanto, é necessário pedir e suplicar a Deus esta graça. A graça de vivermos como filhos e filhas de Deus. O Evangelho conclui com Jesus dizendo: sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Se formos capazes de amar com um amor incondicional e, portanto,
incluindo os inimigos, nos assemelhamos a Deus Pai, que faz nascer o sol sobre os bons e maus, e a chuva sobre justos e injustos. Para Jesus dizer isso é porque reconhece que não é fácil, mas é o que nos garante o reino de Deus. E se vivermos isso, seremos fachos de luz para o mundo envolto nas trevas do ódio, da discriminação e da violência. Queremos um mundo melhor? Iniciemos vivendo nós os valores do Evangelho. Querido ouvinte, desejo que a palavra de Deus tenha chegado ao seu coração, à sua vida. Se você estiver em paz com todos, continue cultivando a oração em sua vida. Se você estiver com alguém odiando ou com alguém não suportando, peça a graça de fazer algum gesto de caridade. Exercite-se nisso e verá como a sua vida será mais alegre e serena. Desejo uma semana muito abençoada e fique com Deus. Amém. Para que a palavra do Senhor, Fonte de Luz, com a irmã Albina Bósio. E frutifique o amor. Muito bem, estamos de volta para encerrar o Teoria de Tudo, deixando para você o nosso grande abraço, nosso muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na segunda-feira e também, claro, lembrando a você que tem muita coisa boa por aí. Teoria de Tudo em busca da razão perdida. Bom final de semana, tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa